Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos aqui agora no segundo módulo, segunda aula, e vamos agora continuar vendo a preparação veterotestamentária. Mas como bem fazemos, no início de toda a aula, vamos rezar juntos, pedindo a graça do Espírito Santo para iluminar nossa consciência, nossa inteligência, dar a cada um de nós a sabedoria que vem de Deus. Rezemos juntos. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, aquilo que devo agir, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem, estamos agora em um momento importantíssimo do nosso aprendizado que diz respeito para maior maturidade cristã e se trata a fé cristã para iniciantes. E se você estiver acompanhando bem cada aula, e ainda tem a chance de revisar. Se você estiver acompanhando bem, você vai se tornar um cristão com certeza com uma base mais sólida ainda daquela que possivelmente você também já pode ter. E nunca se esqueça, esta é uma base inicial para que você possa percorrer ainda uma base mais elevada ainda de tantos outros cursos que nós temos, hoje em dia, pelas redes sociais, online e tudo mais. Eu dizia nos primeiros encontros que pode ser que por falta de uma base inicial e sólida, como esta que estamos apresentando, é que por vezes este ou aquele fiel não compreende ainda com tanta clareza, às vezes, tipos de definições ou conceitos filosóficas, teológicas, antropológicas, que muitas vezes os palestrantes vão citando, vão comentando por aí. Por isso, a ideia é que este curso, ele atinja bem na sua base, naquilo que talvez possa estar faltando como base inicial da sua fé. Por isso se chama, por isso o curso tem o título de Fé Cristã para Iniciantes. Tá? E agora nós estamos aqui na aula, a qual nós vamos fazer um sobrevoo sobre a preparação veterotestamentária. Uma preparação que tem por finalidade culminar na encarnação de Jesus Cristo, que é justamente a promessa que Deus fez desde o livro do Gênesis, tá? A promessa de salvação para todo ser humano. Pois bem, após o livro do Gênesis, capítulo 3, que se refere à culpa original, nós temos ali o capítulo 4, tá? A Sagrada Escritura. Sempre é bom você tê-la em mãos, se possível, porque, como bem disse, o bom cristão, ele está ali também, meio que assíduo numa espécie de lectio divina, uma leitura orante. E é importante que a Sagrada Escritura seja ali como se fosse um livro de cabeceira, Como seria edificante o cristão a
cada noite, ao menos, se debruçar em alguns versículos bíblicos. Ali ele teria maiores conhecimentos a cada dia de sua vida, e sem dizer, né, que uma leitura bíblica antes do seu descanso noturno, ela é muito conveniente. Ler a Sagrada Escritura, algo que fala de Deus, e depois repousar, né? Isso é interessante, tá? O capítulo 4 do livro do Gênesis, ele traz aquela história sobre Caim e Abel. Os dois, né, são gerados pela descendência de Adão e Eva. E nós bem sabemos então que Caim, ele assassina Abel. Os dois ainda eram filhos de Deus. No entanto, nós bem sabemos que a história diz que Abel sentiu ciúmes, inveja da oferta que Caim fez a Deus, e Deus se agradou. E por isso ali acontece o primeiro assassino, o primeiro homicídio na história, né? Que coisa, né? Olha só a decorrência do pecado. Olha só as vertentes pecaminosas, o que ela vai fazer com o ser humano caído agora, decaído do céu, afastado de Deus. Por isso é necessário um projeto de salvação, um projeto de resgate. Deus precisa novamente habitar no coração do ser humano. Senão, né, é daí para frente, né? É morte, é assassino. E depois, no capítulo 5 do Gênesis, começa então a história dos patriarcas, né, os patriarcados. O capítulo 6, ele vai falar sobre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Ali então vai se dar aquela história muito conhecida sobre o dilúvio, né? Como que vai acontecer o dilúvio. Depois nós temos, na sequência, capítulo 7 do Gênesis. Noé, ele entra na arca amando de Deus. Está ali outra pessoa que está se abrindo a Deus. Noé é um daqueles primeiros felizardos que ainda está disposto a ouvir a voz de Deus. Noé, então, ele entra na arca amando de Deus. Depois, no capítulo 8 do livro do Gênesis, nós vamos fazer a leitura sobre a vazão das águas e a saída da arca. É um período que já aconteceu todo o dilúvio, a água lavou toda a terra, e então ali vai ter as primeiras saídas de Noé com sua família para a arca, né? Ali o que nós chamamos de um mundo novo. Capítulo 9 do livro do Gênesis. Não se preocupe, eu não vou passar capítulo por capítulo, né? É somente uma pequena e primeira visão para que nós tenhamos um embasamento bastante interessante para apresentarmos as nossas reflexões decorrentes desta história, tá? É importante para que você aprenda e você absorva bem alguns desses detalhes, tá? O meu modo de apresentar é uma espécie de resumo. Seria interessante, seria muito interessante, interessantíssimo, se o fiel cristão, depois ali ao seu modo, começasse a se debruçar e acompanhar a história bíblica, né? Isso é importante, conhecer, ter o conhecimento da Sagrada Escritura, tá? Gênesis capítulo 9, ali então acontece a primeira bênção de Deus aos filhos dos homens. Deus abençoa Noé e todos os seus filhos. Depois, no capítulo 10, né, do Gênesis, nós teremos ali as tábuas das nações. Vai ali nascer a genealogia dos povos sobre toda a terra. Ali começa a se proliferar sobre toda a terra.
Depois no Gênesis capítulo 11, né, aquele texto famosíssimo também, que por vezes nós lemos ali entre a vigília e o dia de Pentecostes, né, que fala sobre a Torre de Babel, né, ali tem o patriarcado após o dilúvio. Como serão os novos patriarcas depois que a água lavou toda a terra e agora começa a surgir a genealogia sobre toda a terra. Os povos começam a proliferar, né? A ascendência de Abraão, vai acontecer tudo nesse contexto. Ali nós vamos ver quem foi que gerou Abraão, vamos ver que Abraão é gerado por Taré, e deste modo então, né, nós vamos ver que a partir desses momentos da Sagrada Escritura, Deus, ele começa a se aproximar cada vez mais. Aquilo que nós lemos na aula anterior, quando eu citei para vocês aquele documento do Vaticano II, a Dei Verbo, que fala sobre a revelação de Deus. Agora então Deus, ele começa a se revelar aos poucos em toda a história. E a cada ser humano que se aproxima de Deus, Deus ainda faz o seu pacto e a sua aliança. Nós veremos agora a aliança de Deus e Abraão, a chamada aliança abraâmica. Até os nossos tempos atuais, é fantástica essa história de Abraão, o chamado dele, que nós vamos ver, mas é lindo, é belíssimo, porque nós aprendemos na história da igreja, até os nossos tempos atuais, citação do Catecismo da Igreja Católica, se diz que Abraão é o nosso primeiro pai na fé. Foi o primeiro que acreditou nas promessas que Deus fez de restauração a toda a humanidade. Por isso se trata de uma história belíssima a ser vislumbrada. É uma história que o cristão deveria pegar a página da Sagrada Escritura e ler com gosto cada uma das palavras, acentuá-las, anotá-las, conversar com Deus a partir da história de Abraão. É um projeto de Deus, também a partir da história bíblica. Na próxima aula, nós veremos agora a história de Abraão e sua aliança com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Muito obrigado por nos acompanhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.